tema de hoje é hidrografia e quadro humano brasileiro. Olha, pessoal, vamos trabalhar no primeiro momento com a parte física, os aspectos físicos, hidrografia. E no segundo momento, vamos trabalhar com os aspectos humanos, vamos falar da população. Então, nesse primeiro momento, vamos trabalhar bacias hidrográficas. Para falar em bacia hidrográfica, é necessário que falamos também de redes hidrográficas, ou seja, dos rios. A rede hidrográfica brasileira reflete as excelentes condições de umidades presentes em todo o Brasil, o que torna a rede hidrográfica brasileira uma das mais densas do mundo. Mas é necessário, nesse momento, fazer algumas considerações, algumas observações sobre a rede hidrográfica brasileira. Me acompanhem nesse raciocínio? Então tá ótimo. Veja, pessoal, a primeira observação. A rede hidrográfica brasileira é rica em rios, no entanto, é pobre em lagos. Por que isso acontece? Isso acontece em função da estrutura geológica do Brasil e também do tipo de relevo que encontramos aqui. Os lagos mais importantes do Brasil são de pequena importância no território nacional, é importância apenas regionalmente, que é o caso da Lagoa dos Patos e da Lagoa Mirim, no Rio Grande do Sul. Uma outra observação, também importante, a boa parte dos rios brasileiros são perenes, ou seja, não secam ou secam muito pouco durante o ano. Vocês poderiam me perguntar, mas professor, lá no Nordeste os rios não secam? É verdade, verdade mesmo. E como é que chamam os rios que secam? Pessoal, é exatamente isso. São rios temporários ou intermitentes. É verdade, os rios secam sim, mas no modo geral, em relação ao Brasil, boa parte dos rios são perenes. Apenas na região nordestina que nós vamos encontrar rio temporário. Tá certo? Vamos adiante, pessoal. Uma outra característica, uma outra observação é em relação ao regime. Exatamente, pessoal. Regime de alimentação dos rios. A rigor, nós temos 3 tipos de regime. O principal, que é o pluvial, que depende da intensidade de chuvas. O segundo é o nival, depende do derretimento de neve. E o terceiro é o glacial, que é de geleiras. No Brasil, a rede hidrográfica, o que predomina é o regime pluvial. Outra coisa importante, uma outra observação, diz respeito ao destino das águas do rio. Aonde que esses rios jogam suas águas? Olha, a drenagem, o padrão de drenagem no Brasil, ele é exorreico. Exorreico? O que significa isso exatamente? Olha, pessoal, exorreico é quando os rios jogam suas águas no mar. Temos também o endorreico, só que no Brasil não tem registro. É quando os rios jogam suas águas em depressões periféricas, por exemplo. Isso não ocorre no Brasil. Também não ocorre um outro tipo de drenagem, que é o arreica, quando os rios correm e jogam as águas infiltram no solo e ali eles se dissipam. Isso não ocorre. Portanto, no Brasil, o padrão de drenagem é exorreico. Gravem isso, hein? Uma outra observação que a gente pode fazer é em relação ao aproveitamento econômico. Há 2 possibilidades. Uma, na geração de energia, na construção de hidrelétricas, e no Brasil, como há um predomínio de rios de planalto, esse é explorado em grande intensidade, esse potencial, e o outro seria na navegação. No que diz respeito à navegação, aqui uma grande carência ainda, não há investimentos nesse setor, mesmo sabendo que países como os Estados Unidos e boa parte dos países da Europa utilizam intensamente as hidrovias, por ser muito mais econômica do que a ferrovia e do que a rodovia. Tá certo? Então vamos adiante, pessoal. Mas afinal de contas, aonde nascem esses rios? O local que nascem esses rios normalmente são as serras. E que nome damos a isso? Dispersores de água. Normalmente, esses rios nascem em regiões elevadas de algumas partes do território brasileiro, notadamente o Planalto das Guianas, certo? O Planalto brasileiro, a Cordilheira dos Andes. E não esquecer uma coisa que é importantíssimo, boa parte dos rios brasileiros são de planaltos. O Amazonas é uma exceção, é um rio tipicamente de planície, mas boa parte de planaltos, tá certo? Vamos avançar. Um outro aspecto também importante é falar das bacias hidrográficas. E, para tanto, nós vamos utilizar aqui um mapa.
Me acompanhem, pessoal, vamos lá. Olha, nós temos aqui 6 bacias hidrográficas. Muitos autores consideram ou reconhecem apenas 5 das mais importantes. Outros eles chamam de subbacias ou bacias secundárias. Vamos a elas? A primeira bacia, a maior delas, essa daqui, ó, a bacia amazônica, certo? Cujo rio principal é esse aqui, o Amazonas. Pessoal, vocês sabem com clareza o que é uma bacia? Não sabem? Então vou aqui abrir um parênteses, hein? É o seguinte, a bacia hidrográfica é uma região onde tem um rio principal, como essa daqui, ó, e seus afluentes, e no caso aqui da Amazônica, os seus subafluentes, tá certo? Então, a bacia amazônica, ela extrapola o território brasileiro. Ao total, ela tem em torno de 6 milhões de quilômetros quadrados. Em território nacional, 4 milhões. O rio principal é esse, o rio Amazonas, mas tem uma série de rios, tanto na margem direita quanto na margem esquerda, que são os seus afluentes, tá certo? Bom, o rio Amazonas é um rio tipicamente de planície, e portanto um rio excelente para navegação, só que não é utilizado intensamente, principalmente do ponto de vista econômico. Entretanto, tem alguns rios aqui que são rios de planaltos, principalmente o rio Xingu, onde tem a hidrelétrica de São Félix, que é importante economicamente para essa região aqui do Amazonas e do Pará. Vamos a uma outra bacia hidrográfica? Essa daqui, ó. Bacia do Tocantins, Araguaia. Essa bacia ocupa em torno de 15% do território brasileiro. É extremamente importante do ponto de vista econômico. Aqui tem uma hidrelétrica que é uma das maiores do Brasil, a hidrelétrica de Tucuruí, que promoveu o desenvolvimento econômico dessa região aqui do Pará e também do Maranhão. Vamos a uma outra bacia hidrográfica? Bacia do Rio São Francisco, esse rio que nasce aqui em Minas Gerais e corre em direção à Bahia e vai jogar suas águas no Oceano Atlântico. Boa parte desse rio aqui ele é navegável, outra parte é o rio de correnteza, onde é explorado o seu potencial energético. Como a bacia Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco são bacias tipicamente nacionais, genuinamente nacionais. Vamos falar de uma outra bacia, mais aqui ao sul, a bacia do Paraná, que de certa forma compõe com a bacia do Paraguai e parte do Uruguai, a chamada bacia Platina. Essa bacia aqui, os rios basicamente são de planaltos, portanto tem um excelente potencial hidrelétrico. Aqui nós temos o complexo de Urubupungá, que tem importantes hidrelétricas, tem Furnas, temos também aqui a grande hidrelétrica brasileira. Sabe onde fica mesmo? Exatamente, na divisa do Paraná com o Paraguai. É a hidrelétrica binacional de Itaipu. Mais aqui embaixo nós temos a bacia do Uruguai, formada pelos rios Canoas e Pelotas. Bom, pessoal, em termos de bacias hidrográficas, era isso. Agora vamos mudar radicalmente de assunto. Vamos falar da população brasileira. Pessoal, vocês já devem ter observado, até aí na sala de vocês, na sala de estudo de vocês, que o Brasil é um país multiétnico. Há várias etnias, não é verdade? Por isso que na aula de hoje vamos estudar as matizes étnicas brasileiras. Vamos começar inicialmente falando do índio. Pessoal, quando os portugueses chegaram aqui lá por volta de 1500, segundo o antropólogo Darcy Ribeiro, no seu livro O Povo Brasileiro, ele diz que é o seguinte, que em torno de 5 milhões de índios existiam aqui no Brasil. E, no entanto, hoje, nós temos em torno de 400 mil índios. O que aconteceu com essa diferença? Eles migraram? Morreram? Bom, pode ser que até isso tenha acontecido. Mas o que houve realmente foi um grande genocídio. A população foi massacrada nesse processo de ocupação, de colonização pelo homem branco. Inclusive, alguns autores falam em etnocídio. Algumas etnias indígenas praticamente desapareceram. Como que vive o índio hoje? Em reservas indígenas. Terras que não eram suas originalmente, cedidas pelo governo. Ou seja, vivem de favores. Economicamente, eles subsistem
a atividade econômica exercida por eles não é suficiente para a sua manutenção. O governo tem que estar constantemente ajudando. E no ponto de vista cultural, eles estão perdendo a identidade. É, exatamente isso. Veja, pessoal, os índiozinhos, os curumins, estão crescendo sem dominar a língua mãe, a língua nativa, a língua de origem, com o objetivo de, quando chegar à vida adulta, se inserir no mercado de trabalho do homem branco, na sociedade branca. Como os brancos não os aceitam, há um processo de marginalização muito grande, eles ficam desorientados, perderam a identidade, por isso que se observa um alto índice de suicídio entre os jovens indígenas. Outra coisa que a gente tem que saber é o seguinte: quem eram os índios, de que nação pertenciam quando os portugueses aqui chegaram em 1500? Basicamente eram os tupis guaranis e os gês, certo? Isso é importante, pessoal, também. Vamos falar agora dos negros. Aliás, o vocábulo negro, essa categoria negro, foi cunhada pelo homem branco no processo de escravização desses africanos que vieram para cá, para o Brasil, forçosamente. Então, entre os negros, eles não se relacionam dessa forma. O negro não chama o outro de negro. Eles chamam de naim-naim, chamam de banto, tem a denominação das suas nações indígenas. Portanto, esse termo negro já é um termo preconceituoso. Aproximadamente 4 milhões de negros vieram para cá para trabalhar compulsoriamente nas fazendas de cana-de-açúcar no primeiro momento, depois na mineração, no cultivo do café, sempre trabalhando como escravos. A partir da metade do século XIX, mais precisamente em 1950, cresce um movimento na tentativa de libertar o negro do jugo da escravidão. E isso vai se estender até o final do século XIX. Mais precisamente em 1888, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel liberta os negros legalmente, oficialmente. No entanto, a discriminação apenas está começando. Olha, pessoal, as pesquisas apontam que boa parte da população pobre, miserável no Brasil é de negros. Outra coisa, boa parte da população carcerária é composta de negros. Boa parte dos analfabetos são negros. Portanto, apesar de ser uma população em número significativa no país, ela é totalmente discriminada, desassistida pelo governo e pela sociedade como um todo. Por isso, os negros rejeitam o 13 de maio como dia da sua independência, de sua liberdade, e preferem abraçar a data de 20 de novembro, a data do aniversário de Zumbi dos Palmares. Vamos falar agora um pouquinho sobre a composição da população brasileira. A população brasileira é composta etnicamente, na maioria, por brancos, seguido pelos pardos e negros, e em menor representação, os indígenas e amarelos. Veja, pessoal, os brancos dividem-se em várias populações, várias civilizações que vieram para cá a partir do momento da colonização. Não me acompanhe agora que eu vou falar da principal, dos portugueses. Bom, isso não é à toa, afinal de contas eles foram os nossos colonizadores e hoje estão espalhados em todo o território brasileiro. Todo brasileiro, de certa forma, tem um pouco de português. Foi uma segunda etnia, os italianos. Veja, os italianos, eles vieram para cá fundamentalmente no governo de Dom Pedro II, para trabalhar no cultivo de café. Então, mais tarde, isso na região de São Paulo, mais tarde se dirigiram para o Rio Grande do Sul, onde ali, na região do Vale dos Sinos, principalmente na região serrana, produziram vinhos, né, plantaram uva, a prática da vinicultura. E aí tem cidades importantes, como por exemplo Caxias do Sul. Em Santa Catarina, eles se dedicaram à policultura e fundaram algumas importantes cidades do interior de Santa Catarina. Uma terceira etnia importante é a etnia dos espanhóis. Os espanhóis se fixaram basicamente nos grandes centros urbanos, se dedicando principalmente às atividades comerciais. Uma quarta etnia é a dos alemães. Os alemães vieram desde o final do século XIX até antes da década de 30. Na realidade, até antes da Segunda Guerra Mundial, quando aqui no Brasil, com a Segunda Guerra Mundial, eles passam a ser perseguidos. E aí não vem mais. Até a Segunda Guerra Mundial, eles entraram bastante na região sul e povoaram
bastante o Rio Grande do Sul, onde ali fundaram cidades importantes no Vale dos Sinos, como São Leopoldo, Novo Hamburgo, praticando atividade agrícola. Em Santa Catarina se dedicaram, além da atividade agrícola, atividade também industrial, fundando cidades importantes como Blumenau, Joinville, São Bento do Sul e tantas outras. Uma outra etnia importante é a etnia dos eslavos. Os eslavos, eles se fixaram basicamente no sul, em especial no Paraná, onde participaram da composição étnica da cidade de Curitiba, Cássio e tantas outras ali, regiões próximas. Vamos falar de uma outra etnia denominada sírio-libanês. Essa etnia vai habitar principalmente as grandes cidades brasileiras, notadamente São Paulo, onde vão se dedicar à atividade comercial. Uma outra etnia é a dos japoneses. Os japoneses vieram para cá no início do século XX para se dedicar à atividade cafeeira, exatamente, trabalhar na agricultura. Em ritmo de samba, vamos falar agora com vocês de crescimento da população brasileira. Vocês sabem como funciona o cálculo do crescimento vegetativo? Não sabem? Então me acompanha aqui que eu vou mostrar para vocês como se faz esse cálculo. É bem simples, veja. Olha, aqui é o crescimento vegetativo, igual taxa de natalidade, sempre nascimento por 1.000 habitantes, taxa de mortalidade, a mesma coisa. Aqui tem um detalhe importante. Normalmente, as taxas de natalidade serão maiores, bem maiores muitas vezes, que a taxa de mortalidade. Isso pode inverter caso ocorra uma guerra de grandes proporções, onde morra muita gente. Caso contrário, sempre as taxas de natalidade serão maiores, certo? Vamos ver agora, pessoal, a distribuição geográfica. O que eu vou falar agora é da distribuição geográfica da população brasileira. Aonde que a população brasileira vive no território nacional? Boa parte está concentrada no litoral. Isso deve-se a um fator histórico. Se vocês observarem, fizerem uma avaliação, uma análise no mapa do Brasil, vão perceber que as grandes cidades brasileiras estão localizadas no litoral. Esse é um fator importante. A distribuição, de um modo geral, é bastante irregular. Então está mais no litoral e pouco no interior do Brasil. Desde a década de 70, no governo do regime militar, uma tentativa de povoar o norte do Brasil e o centro-oeste. Na década de 60, com a criação da capital federal, isso foi possível na região centro-oeste, mas ainda isso não ocorreu no norte e na região ali da Pará, Amazonas, principalmente da região amazônica, isso ainda não foi possível. Bom, o outro aspecto que nós temos que analisar agora é a estrutura da população brasileira. Veja, pessoal, quando falamos disso, de estrutura da população, costumamos dividir isso em faixas, que nós chamamos de grupos etários. Olha, os grupos etários variam da seguinte maneira: de 0, ou seja, do nascimento até 19 anos, são os jovens. De 20 até 59 anos, são os adultos. E de 60 anos em diante, é a terceira idade, os idosos. Outra coisa importante, no Brasil, isso sofreu modificação ao longo dos anos. Por quê? Veja bem, em função do advento da industrialização, vai se observar uma mudança na estrutura etária brasileira. Vai diminuir o número de jovens, porque as famílias serão mais diminutas. A velhice vai ser mais prolongada, né? Vai aumentar o número de idosos em função da melhor qualidade de vida. Vamos ver agora aqui a composição da população por sexo no Brasil. Olha, se nós percebemos em algumas análises que se tem por aí, os dados estatísticos apontam o seguinte: não existe grande diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino no que diz respeito à população. Há um número bastante igual, com uma ligeira maioria para as mulheres. Um outro dado importante aí é o seguinte: a população feminina, a partir da década de 70, notadamente a partir da década de 80, ela passou a ter uma participação maior no mercado de trabalho. Para a gente analisar isso, é importante que a gente avalie as pirâmides etárias. Pessoal, essas pirâmides aqui que eu vou mostrar para vocês são bastante ilustrativas para compreenderem o que é uma pirâmide etária. Então veja, temos aqui a da Índia e essa aqui do Japão. Percebam que a base da pirâmide aqui na Índia é maior.
isso significa que tem um número de jovens muito maior do que no Japão aqui, por exemplo, que é menor. Perceberam? O ápice da pirâmide no Japão indica que tem uma boa população de idosos. Percebam aqui na Índia, ela é mais estreita. Entenderam? Então é bastante ilustrativo uma análise de pirâmide. Vamos verificar aqui no Brasil. Percebam. Década de 70, 90 e 2000, e a previsão para 2020, uma estimativa. Percebam que aqui, na base da pirâmide em 70, era bastante larga. Havia uma quantidade de jovens considerável. E aqui o ápice da pirâmide não era tão largo assim. Olha a mudança em 90. A base vai diminuindo e a estimativa para 2020 é que diminua mais ainda. O Brasil está deixando de ser, portanto, um país de jovens e está dando mais atenção, e a expectativa é que no futuro isso aconteça, uma maior atenção para a terceira idade. Compreendeu, pessoal? É bem simples. Vamos agora a um outro aspecto. Divisão da população ativa. O que significa isso exatamente? Olha, é a população que efetivamente trabalha. É importante nós analisarmos através aqui de um dado, aqui no monitor. Me acompanhe. Olha, pessoal, aqui estão os setores da economia, primário, secundário e terciário. Tá certo? Atividades agrícolas, indústria, comércio e serviços. Percebam a evolução dessa população ativa, das pessoas que se dedicavam a esses setores. Na década de 40, boa parte da população trabalhava no setor primário, ou seja, na agricultura ou nas atividades extrativistas. E pouca gente na indústria, de certa forma isso é explicável, o processo de industrialização do Brasil começa com mais intensidade na década de 50. Década de 60, isso vai mudando gradativamente, percebam aqui os números. E na década de 80, olha, a atividade primária vai reduzindo o número de pessoas. A população economicamente ativa nesse setor vai diminuindo gradativamente. Que leitura eu posso fazer disso? É que está havendo na agricultura brasileira e na pecuária também uma mecanização, o uso de máquinas de forma mais intensiva. Então, o número reflete exatamente isso que eu estou falando. O número de população que trabalha na atividade industrial atinge o seu ápice na década de 80 e sofre um ligeiro declínio na década de 90. O que significa, o que sinaliza esse declínio aqui? Significa que a atividade industrial já não vai ser mais intensiva em mão de obra, ou seja, as indústrias estão se automatizando e estão liberando mão de obra. E para onde vai essa população? Os dados também são indicativos, olha, para o setor terciário, para o comércio e serviço, que é o setor que mais cresceu no Brasil. Na realidade, esse é o setor que mais cresce no mundo, o setor de serviços e de comércio. Deu para compreender agora? Que ótimo! Vamos agora analisar um outro dado. Veja, pessoal, os movimentos migratórios. Pessoal, vamos analisar esses movimentos migratórios internamente. Então, com vocês, migrações internas. Uma das migrações internas mais conhecidas e mais comuns nos grandes centros urbanos é o movimento pendular. Por que pendular? É o movimento do pêndulo. Isso acontece normalmente em grandes metrópoles, onde a população mora na região metropolitana e se locomove diariamente para o grande centro, o polo industrial, o polo econômico da região. Então, o sujeito sai da região metropolitana de manhã cedo, vai trabalhar o dia inteiro no polo econômico e volta no final do dia. Ele faz esse movimento diariamente, o movimento do pêndulo, daí o nome movimento pendular. Compreenderam? A outra migração interna é a transumância. A transumância é quando o trabalhador sai de uma região para outra somente por questões trabalhistas, para trabalhar. Depois ele retorna, meses depois, à sua região de origem. Essa é a transumância. Vamos ver agora, pessoal, as migrações atuais. Na década de 70, no Paraná, houve uma mecanização do campo. Essa mecanização expulsou muita gente da atividade agrícola, que foram se locomover para outras regiões do Brasil e também para a capital do estado. Na década de 80, houve outro movimento que levou gaúchos e catarinenses para o norte e nordeste do Brasil. Mais precisamente para a Bahia, para a região do centro-oeste e para a Amazônia. Pessoal, vamos ver agora população rural e urbana.
Pessoal, o Brasil observou, desde a década de 70, o movimento da população, um movimento intenso da população do campo para a cidade. Daí decorreu dois fenômenos, o êxodo rural e a metropolização. Vamos agora, pessoal, para as dicas de estudos. Vai lá, pessoal, a primeira dica. Pesquisar qual é a etnia predominante na sua região. Vamos para a segunda dica. Fazer o seguinte cálculo: densidade demográfica de sua cidade e renda per capita. E agora a terceira dica. Trabalho de pesquisa por amostragem em sua cidade, hein? Sexo, faixa etária predominante e local de origem da população.